Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Todos acharam? Nem deu tempo, né? Obrigado, Alisson. Vivenciamos um momento muito singular da nossa igreja, muito especial no último final de semana. Nós participamos do Congresso da Família e todos os preleitores, todos os pregadores trabalharam a exposição do texto de João capítulo 2 e o pastor Wagner trouxe a aplicação pessoal, quem ele era antes de ter o encontro com Jesus e quem ele se tornou após Jesus entrar na sua casa, entrar no seu lar. Então, eu fiquei pensando em voltar à exposição de Atos, como vocês sabem, marcas da igreja primitiva, mas eu creio que ainda dá, nesta quinta, trabalhar ainda o capítulo 2 de João, e ainda olhar para aquele casamento lá em Caná da Galileia e extrair algumas lições, ainda no clima do Congresso da Família, amém? Vamos ler o texto? João capítulo 2, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Maria. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes ou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, aproximadamente 50 litros de água. Alguns irão dizer 45, outros 60, eu arredondo para 50. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente, como a gente fala, até o topo, né? Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartaram ou estão fartos de bebida, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais, ao seu ministério lá em Caná da Galileia, e os discípulos glorificaram e creram nele. Irmãos, eu queria partilhar algumas lições sobre este texto. Eu queria primeiro voltar um pouquinho para o Antigo Testamento. Desde Gênesis até Malaquias, toda a Bíblia apontava para um Messias, para um Salvador, para um Redentor. Se vocês pararem para observar lá em Gênesis capítulo 3, Deus já havia prometido que da semente da mulher, do ventre da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo de toda a Bíblia, nós vamos percebendo que Deus vai prometendo, vai garantindo, vai reiterando um Salvador, um Messias. E o povo estava esperando esse Messias. Mas de repente, quando acaba o livro de Malaquias, nós temos ali um período de silêncio de aproximadamente 400 anos, onde Deus não levanta profeta, onde o povo ainda assim aguardava a vinda de um Messias. É uma expressão que a gente usa, é o período intertestamentário. Eu acho que na sua Bíblia, eu já falei isso aqui, tem uma folhinha em branco.
entre Malaquias e Mateus, o Novo Testamento. É justamente esse período de 400 anos de silêncio. E de repente Deus resolve quebrar esse silêncio, levantando um homem chamado João Batista, que começou a pregar no deserto o arrependimento. E ele começou a dizer: olha, arrependei-vos, porque o reino é chegado. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino é chegado. E me chama a atenção que Jesus, ele entra em cena, nasce, cresce e começa seu ministério justamente aqui no casamento em Caná da Galileia. João não vai usar a expressão milagres, ele vai usar a expressão sinais. João vai narrar 7 sinais: as bodas de Caná, a cura do filho de um funcionário, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E todos os sinais que Jesus operou no Evangelho, que são narrados no Evangelho de João, têm uma finalidade específica: apontar para Jesus como Salvador. Eu vou tentar parafrasear. Olha, agora o silêncio foi quebrado. O Deus que passou todo o Antigo Testamento prometendo um Messias, o Deus que passou 400 anos em silêncio, agora ele resolveu quebrar o silêncio e trazer à tona o nosso Salvador, o Senhor. Então a primeira lição que eu aprendo quando eu vejo que Jesus opera o primeiro milagre, transformando a água em vinho, e olhando para todos os sinais do Evangelho de João, são 7, já citei, os sinais, os milagres de Jesus atestam que Ele é o nosso Salvador, amém? Eu sei, irmãos, que o texto fala sobre casamento, eu sei que o texto fala sobre o vinho, sobre a multiplicação, sobre a transformação, eu sei que o texto fala sobre tudo isso, mas a primeira lição e a principal lição deste texto é que ele quer dizer que Jesus inicia seu ministério atestando, garantindo que Ele é o Messias, o prometido de Deus, aquele que veio nos salvar. E o interessante, que a própria Maria sabia das suas limitações. Com todo carinho, você que me acompanha em casa, Maria não é mãe de Deus. Maria, ela não é mãe de Deus. E ela sabia da divindade do Filho que foi dado por Deus a ela. Ela disse: olha, eu não posso fazer, façam aquilo que Ele mandar. Primeira lição que eu aprendo, irmãos: os sinais, os milagres de Jesus atestam que Ele é o nosso Salvador. E Jesus rompe assim o silêncio de 400 anos, e Jesus cumpre assim as profecias feitas ao longo do Antigo Testamento, e Ele inicia seu ministério já com a garantia: eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Mas eu aprendo uma segunda lição, irmãos. Este casal fez a melhor escolha ao convidar Jesus para fazer parte daquela festa. Se não me falha a memória, o pastor Roberto Amorim falou um pouquinho sobre isso, que muitas pessoas convidam Jesus nos momentos mais difíceis. Que você convide, não há nenhum problema. E ele citou alguns exemplos. O Jairo o convidou Jesus para que ele fizesse parte ou entrasse na sua casa num momento bem delicado. E muitas pessoas chamam Jesus justamente quando estão passando por problemas, por dificuldades. Não tem problema, o que importa é que você tem que chamar Ele mesmo. Mas este casal me mostra algo diferente. Não há nenhuma comprovação de grau de parentesco de Jesus, de Maria com aquela família, não há nenhum relato. Mas eu sei que Jesus foi convidado. Sabe, irmãos, o fato de a gente convidar Jesus para a nossa casa não significa que as dificuldades não vão surgir. Não significa que as dificuldades não vão aparecer. A partir de hoje eu sou cristão, convidei Jesus para entrar na minha casa, para governar minha família, agora é só vitória. Não. Observem que mesmo Jesus sendo convidado, o que é que faltou, irmãos? O que é que faltou, irmãos?
o vinho. Eu não posso alegorizar o texto. Eu sei que o vinho tem sim o sentido, a simbologia da alegria. Mas isso aqui é um texto literal. E a primeira lição: todos os sinais atestam que Jesus é o Salvador. A segunda lição: Jesus é o convidado que faz a diferença. O texto todo, irmãos, não quer dar ênfase apenas à família, ao casal, mas sim a Cristo. Ele é o único convidado que faz toda a diferença na nossa casa, na nossa família. E é justamente quando falta algo, e é justamente quando o problema surge, é que Ele mostra que Ele é o Senhor. Não é pecado não, tá, gente? Convidar Jesus quando estamos passando por dificuldades, não é pecado. Mas como é bom chamar Jesus para que Ele faça parte todos os dias da nossa casa, que Ele faça parte na hora do café da manhã, uma família orando, conversando com Deus, partilhando as coisas de Deus. Ao longo do dia, no almoço, como é bom convidar Jesus para fazer parte daquela refeição, como é bom convidar Jesus à noite para fazer parte da janta, e depois de dormir e acordar com Ele, como é bom convidar Jesus para fazer parte da família todos os momentos. É óbvio que isso não significa que o problema não vai aparecer, pode aparecer, mas quando aparece, Ele é o único convidado que faz toda a diferença, amém? Eu queria dar alguns exemplos porque Jesus é o único convidado que faz toda a diferença. Por quê? Primeiro, porque Ele é o único que pode nos salvar, amém? Não há outro que possa nos salvar. A Maria, ela não podia salvar os discípulos. A Maria não podia nem sequer transformar a água em vinho. Quem dera salvar, não podia. Tenho todo respeito, todo apreço pela escolhida do Senhor, mas ela não podia salvar. Só há um Salvador, só há um intermediador entre Deus e os homens, e este homem é Jesus, amém, irmãos? É por isso que todo o evangelho de João aponta para ele como o Messias prometido. É por isso que ele rompe o silêncio de 400 anos. É por isso que ele cumpre todas as profecias da vinda dele, da ascensão dele e em breve do retorno dele. E eu sei que convidá-lo, ele é o único convidado que faz a diferença. Ele é o único que pega uma prostituta e transforma em missionária, que pega um endemoniado e transforma em um missionário, que pega a pessoa mais desacreditada e transforma a vida daquela pessoa, porque Ele é o nosso Salvador. Mas Ele também é o nosso condutor, é o nosso guia. Sabe por que Ele é o único convidado que faz toda a diferença? Porque Ele nos salva e porque Ele nos guia. Irmão, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Ele que nos guia, Ele que nos conduz. Ninguém mais pode fazer isso. Mas não apenas isso, Ele é o único que transforma a situação, é o único que transforma o coração, é o único que transforma a família, é o único que faz aquilo que ninguém mais pode fazer, amém? Então, duas lições. Eu vou para a terceira. Todos os sinais do Evangelho de João, incluindo este primeiro aqui, onde diz que ele iniciou o ministério e os discípulos creram nele. Simplesmente estes sinais, eles atestam que Jesus é o Salvador. Ele é o Senhor da família, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. Segunda lição que eu aprendo, Ele é o único convidado que faz a diferença. Não há outro, não há outro. Mas eu aprendo uma terceira lição. Eles tinha um costume, um hábito de servir primeiro o vinho melhor. Depois que as pessoas estavam já, como dizia meu avô, com a orelha quente, é que eles serviam um vinho inferior, porque eu posso estar errado, vocês podem me corrigir, tá? Como eu não bebo bebida alcoólica, como vocês também não bebem, então a gente não sabe, né? Mas me parece que depois já da segunda garrafa, a pessoa não sabe mais discernir o que é gostoso, o que não é, o que vier vai. E era isso que eles faziam. Eles primeiro colocavam o vinho melhor e depois o vinho inferior, para não gastar muito. O pastor Flávio Germano falou isso.
pense no vexame. Acabou o vinho. A noiva até poderia processar o noivo, né? Pela vergonha. A família poderia fazer isso. E me parece que quando Jesus coloca a mão, quando ele transforma, me parece que o que Jesus faz é melhor do que o homem faz. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Terceira lição que eu aprendo: tudo que Jesus faz é superior e melhor. Tudo que Jesus faz é superior e é melhor. Pastor, por quê? Porque ele é o único Criador. Toda criatura vem dele. O homem não criou absolutamente nada. Eu já disse isso para vocês, que até aquilo que o homem cria, ele precisou primeiro ser criado, senão ele não iria criar nada. Spurgeon diz que a obra mais singela das mãos de Deus, mais simples das mãos de Deus, é mais preciosa, é mais sublime do que a maior obra feita pelas mãos dos homens. Então, quando Jesus transforma aquela água em vinho, o vinho se torna melhor do que o outro, do que o primeiro. E eu vejo isso, que tudo que Jesus faz é superior ao que eu faço, é melhor o que eu faço, porque Ele é o Criador. Ele não precisou de ninguém para lhe aconselhar, Ele não precisou de ninguém para criar o homem. O fôlego da vida emana dele. Ele é o principal criador. Como diz na filosofia, ele é o motor, que todas as coisas dependem daquele motor maior. Irmãos, eu sei que tudo que Jesus faz é superior. Eu sei que tudo que ele faz é melhor. Jeremias vai dizer: eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Aquilo que para o homem parece impossível, para Deus é possível. Então, tudo que ele faz sempre será melhor. É por isso que eu gosto de dizer, estamos lá em Bebedouro. Eu falo pouco de Bebedouro aqui, né? Nem sei se já falei como vou falar agora. Estamos num processo de sessão pastoral. Tínhamos 4 nomes, agora só temos 2. Está avançando, pastor Djalma, está avançando. E eu digo para eles: olha, vocês precisam tirar as mãos para deixar Deus fazer, porque quando Ele faz o melhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Pare de colocar as mãos naquilo que é para Deus colocar, porque quando Ele coloca, Ele faz melhor do que você. Amém? Tem gente que quer agir no lugar de Deus, né? Quer converter o marido, quer converter os filhos. Quem faz isso é Deus, Ele faz da melhor forma, amém? Quando Ele põe a mão, é sempre maior e melhor. Então, que possamos aprender com este casal, que possamos aprender com um texto bíblico, e que possamos observar que quando Deus resolve operar, Ele faz melhor que a gente. Irmãos, mas eu tenho uma quarta lição. Onde foi que Jesus começou o ministério dele, iniciou? Onde foi, irmãos? Numa festa, num casamento, na família, poderia dizer isso? Eu cometeria algum erro teológico ao dizer que Jesus rompeu o silêncio dos 400 anos, Jesus começou seu ministério no seio da família. Eu seria errado em dizer isso? Não, a própria Bíblia diz que ele iniciou o ministério na família. Tá, vamos voltar para o Gênesis. Quem que Deus colocou lá no Jardim do Éden? Um casal, uma família, não é isso? Um homem e uma mulher, Adão e Eva, isso, Sossô? Adão e Eva, Deus os colocou lá no Jardim do Éden. E ali Deus formou, construiu, instituiu a primeira família. E aonde foi que o diabo atacou para entrar o pecado? Aonde? Aí passa todo o Antigo Testamento, 400 anos de silêncio. Jesus inicia seu ministério aonde? Aonde, irmãos? Na família. Mostrando que é no seio da família que Jesus é glorificado.
mostrando que é no seio da família que Jesus é notado, é percebido. As pessoas precisam olhar para a minha família, para a sua família, elas precisam identificar Jesus na sua casa, amém? Porque Ele é este que inicia o ministério no lar, na família, no casamento. Ele foi o primeiro a celebrar o casamento lá no Jardim do Éden, quando conduziu Eva até Adão. E Ele agora vem em carne e resolve iniciar o seu ministério justamente no seio da família. Jesus acredita na família. Família é de fato o projeto de Deus. Já falei isso. Uma igreja é composta por famílias. Família disfuncional, uma igreja disfuncional. Uma sociedade é composta por famílias. Uma família disfuncional, uma sociedade disfuncional. Porque todos os meses se aprova uma lei lá em Brasília para destruir a família. Obra do diabo, meus irmãos. Porque todos os meses ou cada período nós percebemos algo que denigre, que destrói a família. Mas eu olho para Jesus e eu digo: Senhor, tanto tempo de Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, o Senhor resolve iniciar o seu ministério justamente no seio da família. Eu aprendo a quarta lição, irmãos. É no seio da família que Jesus deve ser glorificado, amém? Vamos olhar para o texto, porque diz o seguinte, que depois que Jesus transformou a água em vinho, eles glorificaram a Deus e creram em Jesus. Quando uma família glorifica a Deus, quando uma família faz de Jesus o seu Senhor absoluto, quando uma família enaltece Jesus, quando uma família evidencia Jesus aqui na terra, Deus é glorificado lá no céu. E pessoas acreditam nele por causa da família. Versículo 11. Com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando sua família glorificar a Jesus, quando sua família começar a evidenciar os sinais de Jesus aqui na terra, muitas pessoas serão alcançadas por causa da sua família. Eu preciso finalizar. Gostei de todas as exposições. Gostei de todos os pastores que pregaram. Deus falou comigo. Eu não teria a coragem que o pastor Wagner teve de falar o que ele falou. Não teria. Mas Deus transformou a vida dele e hoje ele pode dizer: eu era cego, agora eu vejo. Eu traí minha esposa, hoje não traio mais. Eu era violento a tal ponto de pensar em matar minha esposa, hoje eu não penso mais. Gostei de todas as exposições, mas eu queria fechar dizendo para vocês que tudo que aconteceu aqui no Evangelho de João, tudo que aconteceu nesse congresso, simplesmente atesta que Jesus é o nosso Salvador, amém? É o foco principal da Bíblia, Jesus. Segunda lição, sabe qual é o melhor convidado para estar na sua casa? É Jesus, porque Ele é o único que pode fazer a diferença. Eu ontem presenciei um testemunho belíssimo da Thalita. A Thalita, ela é membro da nossa igreja, uma jovem, 20 e quantos anos, alguém sabe? 23, 22, Thalita, se eu errei, me perdoe, tá? E nem pedi autorização dela para falar, mas eu sei que eu posso falar, que é para glorificar a Deus. Thalita estava trabalhando, e ela passou mal, ontem, à noite. E o Pedro e a Ceissa foram ao shopping, só que o shopping está fechando de 8, não é isso?
E o Pedro chegou e percebeu que as portas estavam fechadas e disse: a Thalita trabalha aí no shopping, vamos ligar para ela? E a Thalita, naquele momento que Pedro e que a Ceissa estavam ligando para ela, estava passando mal. E ela não conseguiu nem sequer atender o telefone e desmaiou. Mas uma pessoa viu o telefone tocar e retornou para Pedro e para Ceissa. E disse: olha, é o primeiro número que eu vi aqui chamando há pouco tempo. Ela está desmaiada aqui. O Pedro e a Ceissa estavam ali pertinho, socorreram a Thalita e levaram para a UPA. Depois eu cheguei na UPA. Esperamos ela lá. Quando ela saiu, foi atendida, ela está bem, graças a Deus. Conversamos com ela e eu disse: Thalita, como que foi? Ela disse: pastor, deixa eu lhe contar. Eu comecei a passar mal e eu subi. E comecei a ficar trêmula, perdendo as forças, e ali eu orei a Deus, pedindo para Ele cuidar de mim. E na hora que eu estava dizendo para Deus cuidar de mim, o meu telefone começou a tocar e eu vi que era Pedro que estava ligando, e ali ela entendeu: Deus está cuidando de mim. E ela desmaiou, mas o cuidado já estava ali. Sabe, irmãos, como Deus, Ele é o melhor convidado e Ele faz a diferença. E Ceissa é da área de saúde, vocês sabem disso. Quando chegou na UPA, a médica conhecia a Ceissa. Disse: Ceissinha! E Ceissa de máscara disse: oi, minha irmã! Nem lembrava quem era médica. Ceissa me contou isso. Sabe, gente, o melhor convidado e o único que pode fazer a diferença é Jesus, nos mínimos detalhes. Lembro uma vez, pastor Roberto Amorim estava viajando com Davi, o filho dele que tem um grau alto de autismo, um grau muito elevado. E o Davi derramou uma garrafa de água no banco de trás, no carro. E o pastor ficou chateado pelo que havia acontecido, mas não queria manifestar que ficou chateado. Eu não sei se ele estava indo pregar, não sei, ele estava viajando. E de repente, no meio da BR, do nada, ele viu uma esponja desse tamanho. Ele parou a esponja, parou o carro, e ele disse: meu Deus, a probabilidade numa BR eu encontrar uma esponja, pense numa probabilidade gigante, quase que zero. Você encontra pedra, você encontra bicho, mas esponja. Aí ele foi lá e ele pegou e aquela esponja sugou, absorveu todo aquele líquido. E Deus falou o coração dele, justamente dizendo que ele não precisava se estressar ou se chatear com aquilo que havia acontecido, porque Deus estava cuidando da família dele. Gente, Deus fala conosco com uma oração, por intermédio de uma oração quando se está passando mal, ou até mesmo uma esponja na BR. Deus fala conosco. Agora, óbvio, quando nós o convidamos, quando nós permitimos Ele agir na nossa vida, e esta família convidou Jesus e Ele fez a diferença, amém? É óbvio que tudo que Jesus faz é sempre superior, é sempre melhor. E é justamente na família, no seio da família, que Jesus deve ser glorificado. É por isso que o diabo ataca a família. É por isso que o diabo pede para que o marido maltrate a esposa, para que a esposa maltrate o marido, para que o marido desacredite da esposa, para que a esposa desacredite do marido. É por isso que o diabo investe na minha vida, investe na sua vida, porque ele quer destruir aquilo que manifesta a glória de Deus. O que está em jogo não é você, o que está em jogo não é só o seu casamento, o que está em jogo é a glória de Deus. E o diabo quer fazer de tudo para destruir, para ofuscar a glória de Deus. Mas eu gosto do texto, quando diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja, e uma igreja composta por famílias. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Obrigado porque de fato, Senhor, todos os sinais, os 7 sinais do Evangelho de João, atestam que o Senhor é o nosso Salvador. O milagre nunca será um fim em si mesmo. O milagre é sempre o meio para anunciar o nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o único convidado que faz toda a diferença na nossa casa. É o Senhor que nos salva.
É o Senhor que nos conduz, que nos dirige. É o Senhor que transforma a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Pai, porque tudo que o Senhor faz é superior e melhor. Tudo que o Senhor faz é superior e melhor. O Senhor nos dá acima do que pedimos, pensamos e até mesmo merecemos. E nós sabemos, Pai, que é justamente no seio da família que o Senhor deve ser glorificado. Que o Senhor possa, Pai, ser glorificado lá na nossa casa, no nosso humilde cantinho, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, com a esposa, com o marido, para quem é mulher casada, e que a nossa família, ó Pai, revele, manifeste a Tua glória, para que este mundo, para que esta sociedade possa enxergar Jesus no nosso meio. Obrigado por esta noite e por esta palavra, em nome de Jesus. A igreja diz: irmãos, vamos agora fazer a dedicação de bens e vidas. Eu tenho uma informação